Tempos difíceis estão por vir, mas não é o fim dos dias como a gente falou ontem. E vejam só, tempos difíceis. Sobre a questão do Parler, foi removido da App Store, Play Store, serviços de hospedagem da Amazon. E aí o Felipe Martins fala o seguinte, ó. Em uma entrevista concedida à Fox News, na tarde de hoje, o CEO do Parler afirmou que a plataforma pode ter que encerrar suas atividades, já que todos os prestadores de serviços procurados até o momento se negaram a hospedar a rede social e seu aplicativo. Matis afirmou que fará tudo o que estiver a seu alcance para manter a plataforma funcionando, mas que isso pode se revelar impossível, uma vez que nenhuma das empresas procuradas está disposta a fazer negócios com uma plataforma que foi rejeitada pelas grandes. Segundo ele, o boicote vai além do serviço de hospedagem e atinge outros serviços como de e-mail, mensagem de texto e até mesmo assessoria jurídica da empresa. E o Felipe Martins diz, um claro exemplo de como cartéis agem para destruir concorrentes e controlar um determinado setor. Só que neste caso é ainda mais grave, já que o conluio objetiva controlar não apenas o setor, mas o debate público. Coisa tá meio complicada, mas não é o fim dos dias. Eu quero mostrar aqui logo para vocês uma thread do Diego, um cara da área de TI, a especialidade dele é um cientista de dados, e ele fala o seguinte, porque nenhuma nova rede social irá nos salvar ainda, não nesse momento, ainda não, mas vai. A gente falou ontem também, ou foi anteontem? Tô na dúvida agora. No primeiro momento, acho que foi anteontem, no primeiro momento vai ser ruim para a direita, mas a longo prazo, novas coisas virão que vai ficar mais difícil para nós sofrermos retaliações sem pé nem cabeça. E ele fala o seguinte, neste meio tempo, entre suspensões de contas, seus apoiadores, Parler removido, vou explicar como funciona em relação à tecnologia. Ele vai dar uma simplificada na questão que está acontecendo. Em 4 de abril, em abril de 2020, os serviços do Facebook alcançaram 3 bilhões de usuários ativos por mês. Essa conta considera Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. YouTube chegou a 2 bilhões de usuários mensais. Em julho de 2020, o Twitter alcançou a marca de 186 milhões de usuários. Baseado nos números acima, já tem mais noção do alcance do poder que as Big Techs têm concentrado em suas mãos. Olha a quantidade, metade do mundo, basicamente, não sei se é usuário único, mas se você olhar em números gerais, é quase metade do mundo estaria lá no Facebook. E agora esse pessoal está usando esse poder de forma política. As Big Techs estão atuando como editores de conteúdo, porém não há o mesmo tratamento para todos. Porque nenhum outro app de rede social pode nos salvar. Ele fala basicamente porque o mercado de mobile, de aplicativos, é 99% Play Store, quer dizer, Android e iOS. É 99%. E ele fala, com toda essa centralização de poder, não adianta surgirem novos apps, pois as lojas de aplicativos podem simplesmente dizer que as aplicações não atendem sua política de software. São empresas privadas, infelizmente podem fazer isso dependendo das leis de cada país. Poderia haver uma rede social, tipo um site responsivo, bem leve, que é acessado pelo navegador do celular sem instalar nada? Sim, mas esbarramos em uma outra questão técnica. Qual é o problema atual? Pense isso aqui. Vamos falar, nem vou usar o exemplo do Diego, vou usar o exemplo de comida, porque eu sei o que o Diego fez. Você tem a fábrica, de refrigerantes. A fábrica fica na Bahia. Refrigerante bem famosão. Aquele lá, a garrafa preta, selo vermelho, fábrica lá na Bahia. Você tá lá, você quer tomar esse refrigerante de São Paulo. Cara, daí que saia da Bahia e chega até em São Paulo, leva um tempo. Só que, se você quiser tomar ele no Rio Grande do Sul, o tempo já é maior ainda. Se você quiser fazer um serviço que atenda todo mundo de forma rápida, você tem que colocar o quê? No percurso, alguns centros de distribuição. Que independente se vai ter pedido ou não, o centro de distribuição sempre está comprando porque ele repassa para aquela região. Sai da fábrica para o centro de distribuição para o serviço de atacado para o varejo. E aí vai em cadeia. Na internet tem algo meio similar. Você pode ter o serviço como, por exemplo, todo mundo vai numa única origem, ou você faz alguns servidores locais em certas regiões e um servidorzão global. Quando você lida com a rede social, se você quer que ela tenha rapidez, você tem que fazer aquele esquema. Tem a fábrica, sem distribuições, o atacado, até chegar no consumidor final. Só que para você criar uma cadeia assim,
Você precisa de servidores hospedados ao redor de todo o mundo. E não são todas as empresas que têm isso. Às vezes, por exemplo, tem uma empresa que ela só tem um serviço de acesso no Brasil. Deve ter que ter aí a hospedagem no Brasil. Algumas empresas menores. Só que, imagina uma pessoa que está na Europa. O tempo de resposta de você mandar informação, bater e voltar, demora. Demora. Porque você sabe como é que funciona, mas basicamente a sua internet funciona ao seu computador, sai para o modem de sua casa, do modem de sua casa vai para um centro de distribuição do bairro para um centro um pouco maior, do centro maior para, sei lá, uma grande estrutura de internet, e aí passa nos cabos submarinos entre continentes até chegar onde você quer. É basicamente isso mesmo, é de um a um, de um a um, de um a um. Então é meio complicado. Então a gente está meio assim num caminho que ainda não tem uma solução para o exato momento. Ainda. Calma lá que o Diego vai completar. Ele fala, daí esbarramos no mesmo problema, pois as maiores empresas de serviços são as Big Techs. A questão de hospedagem. Por isso, leva-se muitos anos e muito investimento para se construir uma estrutura dessa, com servidores locais em cada local e um centralzão globalizado. O grande problema é que esse mercado é um grande lobby, onde todos os pequenos concorrentes são adquiridos ou simplesmente são esmagados, é também a questão dos hackers, que destroem sua camada de software com diversos tipos de ataque. Isso aumenta o custo com segurança, inviabiliza a operação. Você está pensando, então é o fim? Acabou? Não, não é o fim e não acabou, porque ele diz, estamos perdidos? Não, há uma luz no fim do túnel e não é um trem. Ele faz uma brincadeira. Você já deve ter ouvido falar sobre Bitcoin, sobre pessoas ganhando dinheiro, etc. Mas a questão não está na moeda, mas sim na tecnologia, que é o quê? É a questão do blockchain. O que é o blockchain de forma simplificada? É uma rede descentralizada, tipo, você não tem um local. É como se você não tem o centro de distribuição. Você sai da fábrica, basicamente, para o atacadinho. Sabe os atacados pequenininho que já vende para o mini varejista? É dali. Não tem um centro de distribuição, mas cada atacado é responsável por armazenar um tanto. E vão se comunicando entre si. Ele fala, milhares de nós. São pequenas coisas, quase a nível varejo. Como se fosse um gigantesco livro contábil que faz o registro de uma transação da moeda digital, de forma que esse registro seja confiável e imutável. O que está se popularizando agora é o uso de blockchain para diversos fins através de contratos inteligentes, que são protocolos de natureza digital que têm as mesmas finalidades de instrumentos de celebração contratual tradicionais que estão estabelecidos entre duas partes. A gente não faz o contrato, não assina, tudo bonitinho. Existe hoje contratos digitais, que é como se fosse assim um arquivo, que você coloca na rede dessa, que a forma é feita de um jeito que você não consegue modificar o contrato, sabe? A força, sem que ambas as partes concordem. É basicamente isso. A forma como a blockchain opera é, na prática, impossível você inserir um dado, sabe? Você dá uma modificada, você pega, eu vou criar dinheiro aqui artificial. Não, não tem como. Não tem como. E ele fala, ó, com isso pode-se criar N tipos de serviços, contratos, apps, utilizando essa descentralização da rede. Isso está engateando ainda, afinal, a tecnologia surgiu em 2008 e ainda está em evolução. Já há algumas iniciativas de redes sociais descentralizadas, mas que não agradam aos olhos, pois tem empresas, governos, loja de apps dentro do processo, ou seja, é uma falsa descentralização, mas já está começando. E ele diz, ó, para que haja uma rede social 100% descentralizada, ela tem que ser meio como o Bitcoin, uma tecnologia com código aberto, que tem contribuições da comunidade e que as melhorias passem pelo consenso da rede, ou seja, 0 empresas, 0 governo, 0 CPF específicos à frente. É basicamente como funciona até o Linux. E depois ele diz, ó, por isso fiquem atentos, leiam e se informem mais sobre blockchain, DeFi, smart contracts, mesmo que você não seja da área. É o único jeito de descentralizar o poder e tornar o mundo livre, onde o mercado se autorregula e, acreditem, funciona. E funciona mesmo, pessoal, mas funciona mesmo. E aí, vejam só, sabe o Sleep Giants? O pessoal está fazendo algo similar agora com o Parler. Você vê, né? Várias empresas falando, a Zendesk, olá, nós queremos falar que o Parler não fará mais parte dos nossos serviços diante aí do que tudo está acontecendo. Aí vem lá o Anonymous também marcar uma empresa, como se fosse o Sleep Giants, falar, pô, Cota, eu tô vendo aí que o Parler é um cliente de vocês, isso é uma vergonha se vocês continuarem. Olha aquela pressão dos Sleep Giants, aí vem lá o Cota e fala, não, beleza, não vamos mais promover os serviços.
Você tá vendo? É a pressão, o mesmo esquema Sleep Giants. Mas, ao mesmo tempo, você vê, o Gabi que trouxe a informação, ele avisa que eles ganharam mais usuários nos últimos 2 dias do que nos 2 primeiros anos de existência. É por isso que você nunca desiste. Continue construindo, continue avançando. Tenha fé, mesmo quando toda esperança parece perdida. As coisas vão mudar. Vão mudar. Mas as coisas também estão complicadas. Felipe Martins diz, o Carl Schmitt é aplicado à risca. A Forbes anunciou que irá mobilizar todos os seus recursos, incluindo seu aparato midiático e seu poder de pressão sobre investidores, para garantir que nenhuma empresa jamais contrate qualquer pessoa que trabalhe ou trabalhou para a administração Trump. Quanto amor, né? Isso aí realmente é o verdadeiro cancelamento.